Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre a política de deportação do Trump. Tá? O governo Trump já prendeu quase 500 imigrantes, incluindo brasileiros, nesses 2 dias de governo. Né? O governo Trump começou no dia 20, nós estamos agora no dia 24, então em 4 dias já prendeu 500 imigrantes, já vai deportar todo mundo e coisa. E agora o governo Lula está reclamando que os deportados brasileiros chegaram no Brasil algemados e não sei o que lá e coisa e tal. Só esqueceu de avisar que eles chegavam algemados no governo Biden também. Sempre foi esse o padrão americano de deportação. O pessoal sai algemado de lá, chega aqui no Brasil, entrega para as autoridades e manda tirar a algema mesmo. É normal. Aí, chegando no país de destino, os algemados, a polícia que trata esses deportados do jeito que quiser. Se quiser manter a algema, mantém. Se quiser tirar, tira. Aqui no Brasil sempre tiraram a algema mesmo. Não tem novidade nenhuma de Lula manda tirar algemas e coisa e tal. Besteira isso. Sempre tiraram. Mandou tropas para a fronteira e, no final das contas, a verdade é que não mudou muito não. Vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Cu do Lula, Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa questão de imigração e deportação e coisa e tal é um tema muito sensível para os americanos. A minha posição sobre isso é contrária a isso, eu sou a favor de fronteiras livres, eu acho que quem quer entrar pode entrar e coisa e tal. Aliás, acho que imigrantes fazem bem para a economia do país. Então, sim, mas tem imigrantes que são criminosos e coisa. Os criminosos tem que pegar e tem que deportar, tem que prender, tem que fazer o que quiser, né? Criminoso não, lógico, mas 99% dos imigrantes são gente de bem, que quer trabalhar, que quer crescer os Estados Unidos também para melhorar a sua própria condição. Então, bom, mas enfim, de qualquer forma, os americanos foram num caminho diferente, elegeram o Trump com essa pauta de proibir a imigração, e havia um grande medo de uma deportação em massa, né? Que o Trump faria uma deportação em massa e coisa e tal. E eu falei para vocês que eu sempre vi essa coisa com um certo ceticismo. Eu acho muito pouco provável que o Trump faça isso por 2 motivos. Primeiro, que é muito difícil você fazer isso, tá? Você tem que ter braço, tem que ter polícia para ir lá na casa onde está o imigrante, pegar o cara, prender, botar no avião e coisa e tal. Tudo isso custa tempo, tudo isso custa dinheiro, não é uma coisa fácil de fazer. Além disso, tem toda a parte judicial da coisa. As pessoas podem entrar na justiça contra essas ações, então não é uma coisa assim tão fácil de fazer, né? Então você pode ver essa manchete do Metrópolis aqui, ó. Governo Trump já prendeu quase 500 imigrantes, incluindo brasileiros. O Serviço de Imigração, o ICE, né, realizou uma mega operação de apreensão de imigrantes ilegais e brasileiros também foram detidos. E mais de 460 prisões em 33 horas do governo Trump. E você fala, caramba, estão correndo atrás, mega deportação e coisa e tal. Mas como diz o pessoal aqui da NBC News, no governo Biden a média foi de 284 imigrantes por dia também presos pelo ICE. Então, se você considerar que foram 500 em 33 horas, o que dá 1 dia e meio, né? Ok, está um pouquinho acima, um pouquinho a mais do que o normal, mas é isso aí. Assim, não teve uma grande mudança, não teve uma grande deportação em massa, porque seria muito difícil mesmo fazer isso, muito caro fazer isso, né? Houve um aumento, né? Ou seja, a gente saiu de 300 por dia para 500 em 1 dia e meio. É um aumento pequeno, não foi um aumento tão grande assim, não. Continua mais ou menos a mesma coisa da época do Biden, a deportação. Por quê? Porque deportação é muito difícil mesmo. Agora, como eu falei para vocês, onde que o Trump está fazendo a coisa mesmo? Primeira coisa agora ficou mais difícil de entrar nos Estados Unidos. Isso ficou. Então, assim, quem está já nos Estados Unidos, para ser deportado, assim, existe o risco, é lógico que existe o risco. Pode ser que o ICE comece a fazer ainda mais operações a partir de agora, pode ser. Mas é muito difícil fazer deportação em massa, muita gente ser deportada ao mesmo tempo, porque, sinceramente, exige muita mão de obra, exige muito custo, é muito caro isso, né? O Trump ia acabar não fazendo isso, como realmente parece que é o que está acontecendo, né? Estão aumentando um pouquinho as deportações? Estão aumentando um pouquinho as deportações, mas não é aquele negócio de vamos deportar todo mundo e não sei o que lá. Enfim, o que acontece realmente ficou mais difícil entrar. Lembra aquele aplicativo que havia para você pedir asilo previamente, coisa e tal? Isso acabou, né? Então não tem mais, então realmente está mais difícil você entrar pela fronteira terrestre, pela fronteira sul. O Trump vai botar 10 mil tropas na fronteira para proteger a fronteira sul. Isso aqui é papagaiada, tá, gente? Eu vou ser sincero com vocês, esse tipo de coisa, botar tropa para proteger ali, isso não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, é mais para dar realmente essa visão. Mas, então o Trump não está fazendo nada. Não, o Trump está fazendo sim, né? Ou seja, o que ele dificultou
o acesso ao programa de asilo, certamente vai ficar mais rigoroso a entrada nos Estados Unidos, certamente o pessoal que vai atravessar a fronteira sul dificultou a entrada deles, não tenha dúvida nenhuma, né? Agora, o grau de de dificuldade para quem já está nos Estados Unidos, eu acho muito pequeno, eu acho pouco provável que mude qualquer coisa, tá? Até aquele negócio da lei que ele assinou, que o Trump assinou, dizendo que agora filhos de imigrantes ilegais não ganham mais a cidadania americana, isso já foi contestado na justiça de lá e já tem juiz bloqueando esse decreto do Trump. Como eu falei para vocês, esse decreto do Trump não vai pegar, é inconstitucional. A 14ª emenda americana garante o direito de cidadania americana a quem nasce nos Estados Unidos, então muito provavelmente não vai colar esse decreto deles de proibir as pessoas que vão lá para ter filhos nos Estados Unidos e coisa e tal, e aí a criança que nasce nos Estados Unidos já tem a cidadania americana, e vamos combinar, a criança é inocente. Você pode até dizer que os pais são imigrantes ilegais e coisa e tal, a criança não tem culpa de ter os pais que tem, então a criança continua sendo inocente, então acho que assim, não vejo nada de errado nisso não. Enfim, o Trump fez muita coisa nessa área da imigração, mas eu acho que pouca coisa que ele pode fazer de fato, porque como eu disse para vocês, os Estados Unidos é um país que cresceu com a imigração. É muito difícil mudar isso, é uma cultura americana. A maior parte dos americanos é favorável à imigração, gosta dos imigrantes, trata bem os imigrantes. É lógico, imigração ilegal, bandidos que vão para lá, isso é um absurdo. Mas bandido é bandido, meu amigo, tem que prender mesmo, não tem esse negócio não. É outra história, não tem o que falar disso, né? Enfim, então a verdade que a gente está falando aqui é que teve um monte de operação, 500 imigrantes já detidos, olha que absurdo que o Trump está prendendo todo mundo. Se você comparar, está mais ou menos na mesma média do ano passado, do Biden, ou seja, não mudou muita coisa não, e acho difícil mudar, como eu falei para vocês. A menos que o Trump designe uma quantidade enorme de dinheiro para o ICE, para contratar mais agentes, para fazer mais coisas, porque né, não é uma coisa barata de fazer esse negócio de deportação em massa. Então, é isso daí. Vai dificultar. Para você que é brasileiro e está pensando em ir para os Estados Unidos, vai dificultar alguma coisa? É possível que dificulte, sim. Mas não acho que vai ser uma mudança fundamental nas políticas americanas, não. E agora, aqui no Brasil, estão fazendo esse negócio todo de que o Trump está deportando os brasileiros, que eles chegaram algemados, olha só. Brasileiros deportados dizem ter sido agredidos no voo de volta ao Brasil, falaram em socos e não sei o que lá, em algemas, estavam algemados, olha que maldade, né? Tá aqui, ó, o ministro do Lula mandou tirar as algemas, o Lula quer fazer um voo da FAB para trazer os exilados, né, os deportados dos Estados Unidos e coisa e tal. Mas olha só, isso daí é governo Lula tentando atacar o Trump, é só isso, querendo jogar o povo brasileiro contra o Trump. A verdade é que, como traz o Leandro Ruschel aqui, ó, sempre os deportados dos Estados Unidos para todos os países do mundo, inclusive para o Brasil, saem algemados de lá. Sempre foi assim. Durante o governo Biden, como eu falei para vocês, o número de deportados não mudou tanto assim. Aumentou um pouquinho, pouca coisa com o Trump. O número de deportados é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Acho que eles vão fazer com esse caso aqui o mesmo que estavam fazendo com as crianças que ficavam em jaulas durante o governo Trump. Lembra disso? Que as crianças imigrantes ficavam em jaulas, né? O lugar que as crianças ficavam era o mesmo com Obama. Com o Trump passou a ser chamado de jaula, aí depois com o Biden deixou de ser chamado de jaula. Mas é o mesmo lugar, as crianças ficavam no mesmo lugar. Mas na época do Trump eram crianças colocadas em jaula. Então agora estão falando não que o Trump está deportando brasileiros com algemas e não sei o que lá, não sei o que lá. O Biden fazia a mesma coisa. O número de deportados do Trump e do Biden é basicamente o mesmo até aqui. Aumentou um pouco, é verdade, mas isso era de se esperar. Como eu falei, o Trump queria, né, mostrar serviço, então o pessoal do ICE, né, da política imigratória americana, está fazendo mais ações. Mas é pouca coisa a mais, não está fazendo tanta diferença assim não, tá? Tomem cuidado aí no Brasil para não cair nessa lorota de que o Trump está sendo muito rigoroso e coisa e tal. É parte da história, da estratégia do Lula de jogar o Brasil contra os Estados Unidos. E isso vai alinhar o Brasil automaticamente com Irã, Rússia, Coreia do Norte, com o eixo do mal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.